Na semana passada nós refletimos sobre coar mosquitos e engolir camelos, você está lembrado? Ou seja, quando nós focamos a nossa atenção e a nossa ação em coisas pequenas, apenas em coisas pequenas, e ignoramos as grandes questões da vida. Hoje eu quero falar sobre um desses camelos que nós engolimos a cada dia. Não é o único, mas é um deles. É uma questão que revela a incoerência que existe no ser humano, que é o uso de 2 pesos e 2 medidas. Você já ouviu falar sobre isso? Na antiguidade, quando ainda não existia um método definido que padronizasse os pesos e as medidas, podia acontecer de cada pesagem e cada medida acontecer de forma diferente. Muitos comerciantes, por exemplo, eles usavam um padrão de pesagem para comprar e outro padrão de pesagem para vender. Assim, o produto pesava menos quando compravam e mais quando vendiam. Ou seja, quando compravam pesava 100 quilos e quando vendiam pesava 120. E é desse método desonesto que eles adquiriam uma boa porcentagem do seu lucro. Mas Deus orientou o seu povo para que não fizessem isso, para que não usassem esse método tão comum naqueles tempos. Eles deveriam usar o mesmo padrão de pesagem e medida para todos os momentos, para todas as pessoas, seja quando compravam e quando vendiam. Honestidade. Vejam que as Escrituras falam sobre isso. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz estas coisas, quem negocia desonestamente. Hoje nós temos balanças e réguas de precisão e métodos que garantem que 1 quilo aqui no Brasil seja também 1 quilo na Europa, 1 quilo na África e o mesmo com a metragem. Embora isso não descarte outros métodos de trapaça, também hoje existem formas muito criativas de trapacear, de enganar o outro e de obter lucros desonestos. E um deles está bem escancarado e nós aceitamos de boa. É quando vamos no mercado e vemos que o produto diminuiu o seu peso, a sua quantidade, mas não diminuiu o preço. Isso é uma forma de engano. Mas enfim, nós aceitamos isto e estamos de boa, vamos levando, não é? Mas há outras áreas onde os 2 pesos e as 2 medidas estão em alta. Áreas onde usamos pesos e medidas diferentes, dependendo das nossas intenções e também, obviamente, do nosso caráter. Eu me refiro em relação às opiniões, avaliações e julgamentos. Usamos um peso e uma medida para ideias e ações dos outros e usamos outro peso e outra medida para as nossas ideias e as nossas ações. Vou citar aqui alguns exemplos, não são os únicos, mas apenas para compreendermos de forma prática o que significa este conceito de 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, se vemos alguém sendo atendido antes de nós em algum lugar, nós ficamos indignados, julgamos que a outra pessoa está furando a fila, ou que está sendo privilegiada, que é injusto, e por aí vai. Mas quando nós somos atendidos na frente, em algum lugar, nós somos VIP, somos preferenciais, somos premium. Não é assim? 2 pesos, 2 medidas. Um outro exemplo. Se o outro expressa uma opinião desrespeitosa, nós recorremos à censura e à represália. Se nós expressamos uma opinião desrespeitosa, recorremos à liberdade de expressão.
dois pesos e duas medidas. Um outro exemplo, se um juiz de futebol não marca um pênalti cometido pelo time adversário, nós chamamos o juiz de ladrão. Mas se ele não marca um pênalti cometido pelo nosso time, ficamos aliviados e comemoramos. Dois pesos, duas medidas. Se o outro comete pecado, nós recorremos à justiça de Deus e mandamos logo ele para o inferno. Agora, se nós cometemos pecado, e às vezes até o mesmo pecado, nós recorremos à graça de Deus e à misericórdia de Deus. Ou seja, estamos usando de dois pesos e duas medidas. Em relação ao outro, usamos um peso e uma medida mais pesados, e para nós usamos um peso e uma medida mais leve. Isso é muito mais comum do que imaginamos e é muito mais comum do que deveria ser. Tanto em nossa própria vida, como nos meios de comunicação, também no âmbito político e governal, e infelizmente até nos tribunais de justiça. Basta ver que, com raras exceções, apenas os pobres, os anônimos e os necessitados e desprovidos são condenados e permanecem presos. Se um rico, famoso ou poderoso é condenado, ele fica preso por pouco tempo e ainda em cela especial, com atendimento especial, e quando ele é libertado vai para o Caribe ou para outro paraíso na terra. Enquanto os pobres, os não privilegiados, precisam cumprir longas penas em presídios abarrotados, sem que lhes seja oferecido condições de ter uma reinserção adequada na sociedade, em ambientes que não contribuem para a sua formação como cidadão. Então, se os tribunais de justiça eles não conseguem usar o mesmo peso e a mesma medida para todos, que dirá os meios de comunicação que podem escolher o que vai virar notícia e escolher também a forma como apresentam algo como notícia. Ou então os políticos e governantes que fazem leis e priorizam aquilo que lhes interessa. Basta olharmos para os projetos de interesse da população que ficam meses e anos tramitando na Câmara, no Congresso, enquanto que outras questões que são de interesse dos políticos, elas tramitam em poucos dias, em poucas semanas. Dois pesos e duas medidas. E que dirá então o povo, dentre os quais muitos não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, vão conseguir distinguir e resolver de forma adequada as grandes questões da vida. Mas se queremos falar de honestidade, queremos falar de justiça, precisamos falar dessas coisas. Se queremos que a nossa nação seja uma nação mais justa, mais igualitária, precisamos acabar com este jeitinho brasileiro de lidar com as coisas, de tirar vantagem, de privilégios que nós temos em nossa sociedade. Precisamos começar submetendo a nós e os nossos aos mesmos critérios que usamos para opinar, avaliar e julgar os outros. Enquanto isso não acontecer, a honestidade e a justiça serão apenas retórica, ou pior, discurso hipócrita, feito por guias cegos. O errado é errado e deve ser errado, independente de quem erra. Seja o nosso inimigo, nosso adversário, nosso amigo, nosso filho, ou nós mesmos. Todos sob o mesmo peso e a mesma medida. O certo é certo e deve ser certo, independente de quem acerta. Seja eu mesmo, meu filho, meu amigo, meu adversário ou meu inimigo. Todos sob o mesmo peso e uma mesma medida. É assim que nós teremos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Sei que estamos muito longe disto. Estamos tão longe que este conceito parece utopia, mas não deveria ser, especialmente entre nós, os cristãos, o povo de Deus.
O uso de 2 pesos e 2 medidas, seja em que ambiente for, ele até é compreensível entre pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a verdade, não conhecem Jesus, vivem no engano, na perdição e na ignorância. Mas é vergonhoso e escandaloso demais quando isto acontece entre os cristãos. Não que devemos aceitar e tolerar quando outros também fazem isso, mas devemos combater isso com todas as nossas forças e as nossas capacidades, mas devemos começar isso por nós mesmos. Pois ai daquele que age assim, ai daquele que não se arrepende, que não muda sua postura, ai daquele que se conforma com isso, pois o Senhor detesta quem faz isso. Ele não só detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas, mas ele detesta quem usa este recurso. Portanto, busque a justiça, busque a honestidade em todas as circunstâncias, sob todas as condições, e não só nos outros. Inclua você mesmo nesta equação. E que o Senhor te abençoe, te guarde, molde a tua vida para a honra e glória do seu nome.